O livro que a gente vai conversar aqui no canal hoje foi uma das melhores ficções científicas que eu já li na vida. Bom, antes de mais nada, eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado, pelo interesse nesse conteúdo. Se você ainda não tiver inscrição aqui no canal, vou pedir a sua inscrição, seu comentário, seu compartilhamento desse vídeo. E no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o incrível Expiração, do Ted Chiang. Gente, esse não foi o meu primeiro contato com o trabalho do Ted Chiang, embora tenha sido o primeiro livro dele que eu tenha lido. Eu já tinha tido contato com o trabalho do autor. Talvez muita gente tenha tido o primeiro contato com ele também através do filme A Chegada, que foi lançado em 2016. Um filme que fez muito sucesso, foi muito premiado. Se você ainda não assistiu esse filme, recomendo que você vá assistir, porque vale muito, muito, muito a pena. Atualmente ele está disponível aqui no Brasil na Netflix, então tá super fácil de assistir. E esse filme, ele me chamou a atenção na época muito pelo enredo, porque não sei se você lembra da história ou se você nunca assistiu, vou contar um pouquinho da história do filme aqui, mas A Chegada conta a história de um grupo, digamos, de alienígenas que chega aqui na Terra e eles se comunicam através de símbolos, né? Então eles têm uma forma parecida com a de um polvo, assim, só que gigante, e eles disparam como se fosse uma tinta que forma um símbolo. As pessoas não conseguem entender o que aquilo significa, e aí o governo dos Estados Unidos recruta uma linguista para ela estudar aqueles símbolos e tentar colocar alguns padrões e tentar entender o que aqueles alienígenas estavam querendo dizer com aqueles símbolos. É um filme muito bom, muito interessante, que discute uma teoria da linguística que eu particularmente acho muito interessante, e eu vou falar também dela aqui de uma forma muito, muito, muito resumida, que é uma teoria que se chama relativismo linguístico, que é uma teoria barra hipótese que diz que a forma com que a gente pensa, né, e a forma com que a gente olha o mundo, com que a gente observa as coisas, com que a gente entende as coisas, tem uma relação direta com a língua que a gente fala, né? Então a língua que a gente fala determina ou molda a forma com que a gente vê o mundo. Então é uma teoria muito interessante, uma hipótese, na verdade, muito interessante, e que o filme discute isso de um jeito muito interessante. Não vou dar spoiler, mas se você ainda não assistiu esse filme, sugiro que você assista. E esse filme, por sua vez, é baseado num conto do Ted Chiang. Este conto não está aqui no livro Expiração, está em um outro livro dele, e o Expiração é a segunda obra que foi lançada aqui deste autor no Brasil. O Expiração é um conjunto de contos, então não é um romance completo, são alguns contos, e os contos giram em torno de ficção científica e de como que a inteligência artificial, por exemplo, isso aparece em alguns contos, como que a inteligência artificial vai mudar os rumos da humanidade e quais questões que a gente já pode começar a se preparar e a pensar. A questão da inteligência artificial e de vida artificial não é presente, assim, digamos, em todos os contos, mas ela está presente nos contos que me chamaram mais a atenção. Gente, lendo este livro aqui, eu fiquei muito surpreso com a qualidade da escrita. É um livro muito bom, que prende demais, mesmo se você não for a maior pessoa fã de ficção científica, provavelmente você vai ler e alguns temas que estão aqui vão ficar na sua cabeça, porque a gente atualmente está discutindo muito inteligência artificial, a gente está vendo ferramentas como o ChatGPT, como o Midjourney e várias outras inteligências artificiais que estão surgindo nos últimos anos e como que elas estão entrando na nossa vida. Em algumas áreas está entrando mais rápido, em outras mais devagar, mas é uma realidade que a gente não pode mais fechar os olhos, tá? Esse tipo de ferramenta está surgindo com muita força e numa velocidade muito rápida. Aqui no canal eu entrevistei a Camila Cabete, que é uma especialista em inovação e trabalha há muito tempo nessa área, e a gente discutiu muito sobre inteligência artificial aqui no mundo do livro. Vou deixar aqui na descrição a entrevista que eu fiz com a Camila. Mas voltando aqui ao livro do Ted Chiang, como eu comentei, é uma coleção de contos, então são uma compilação, né, de pequenas histórias e pequenos escritos, e algumas me chamaram mais atenção que outras. A primeira história que mais me chamou a atenção aqui no livro
ela se chama O Ciclo de Vida dos Objetos de Software e conta a história no futuro de uma empresa que começa a colocar no mercado inteligências artificiais. Com a particularidade de que essas inteligências artificiais, elas não são treinadas para uma tarefa específica. Então, se a gente pensar hoje em dia, por exemplo, a gente tem aqueles robozinhos que passam pano, a gente tem os robozinhos aspiradores, tem o ChatGPT, tem alguns assistentes virtuais. Todos eles são colocados no mercado com uma função específica. Essa empresa do conto, ela cria uma inteligência artificial que as pessoas que compram vão conseguir educar e vão conseguir ensinar para essas inteligências artificiais tudo o que elas quiserem. Então, nesse sentido, é como se fosse, com todas as devidas proporções, mas uma criança, né? Uma inteligência artificial, mas nos moldes de uma criança, né? Que uma pessoa adulta vai lá e educa, né, e ensina todas as coisas para ela. E esse conto tem uma discussão muito interessante, é o maior conto aqui do livro, tá? Ele é o conto que toma uma boa parte do livro. Tem uma discussão aqui muito interessante, porque vão se colocando algumas questões como o direito dessas inteligências artificiais, o que você pode fazer com ela, o que você não pode fazer com ela, o que você vai ensinar, o que você não vai ensinar. Grupos que têm intenções perigosas têm direito a essas inteligências artificiais, ensinar o que para elas, o que não ensinar para elas. Então é um conto muito, muito, muito interessante. Aqui no canal eu já falei várias vezes de um jogo que se chama Detroit Become Human, em que o jogo fala de um futuro também, em que robôs humanoides vão conviver com as pessoas na sociedade. E este conto coloca isso de uma forma muito, muito, muito interessante, porque a gente consegue ver aqui no conto várias reações diferentes à chegada dessa inteligência artificial no mercado. É um conto excelente, muito bom, que levanta muitas questões de coisas que a gente está vendo o nascimento hoje em dia. Tá? O segundo conto que mais me chamou a atenção se chama A Verdade dos Fatos, a Verdade dos Sentimentos. Também tem muito a ver com tecnologia. Surge no mercado uma funcionalidade, digamos assim, como se fosse um software que é acoplado no seu olho, digamos assim, de uma forma bem resumida, que ele te mostra todas as suas memórias gravadas assim de uma forma totalmente fidedigna e real. Então, por exemplo, se você pensar, nossa, eu queria me lembrar da minha festa de aniversário de 3 anos de idade, vai aparecer uma janelinha no canto do seu olho, você pode expandir e você vê uma gravação da sua festa de aniversário de 3 anos, totalmente fidedigna, totalmente real. Existe um lado positivo disso e existe um lado negativo. O conto coloca um questionamento muito interessante em relação a como que o esquecimento, como que a perda de algumas memórias é importante para a humanidade, para a gente conseguir perdoar e para a gente conseguir manter alguns relacionamentos. Como esquecer de certas coisas para manutenção de algumas relações é bom, é uma coisa necessária. E o que o conto discute de uma forma muito interessante é como que às vezes para perdoar alguém, ou para alguma pessoa perdoar a gente, nós precisamos esquecer o que aquela pessoa fez, ou a pessoa precisa esquecer o que a gente fez com ela. E o conto discute se o ser humano seria capaz de perdoar, seria capaz de passar por cima e seguir em frente de algumas situações, se a gente conseguisse reviver todo aquele trauma novamente em detalhes. Então, por exemplo, você brigou com a pessoa com quem você namora, ou com quem você vive. Na nossa vida real a gente perdoa, a gente segue em frente dependendo da situação e a gente esquece, né? Coloca uma pedra em cima daquele acontecimento. Se a gente tivesse um software com a gente, que a gente conseguisse reviver aquela briga muito feia e ficar vendo detalhes do que a gente falou para a pessoa, do que a pessoa falou pra gente, o que a gente poderia fazer diferente, será que a gente conseguiria perdoar e passar por cima dessas situações? O conto é muito, muito, muito interessante, discute isso de um jeito muito
muito sutil, mas também que você fica muito pensativo depois. Gostei demais. E o terceiro conto que eu queria comentar aqui com vocês, que me chamou muita atenção também, se chama O Grande Silêncio. No Grande Silêncio a gente tem um narrador muito inusitado. Nós temos um papagaio que está em vias de extinção, que é quem conta a história pra gente, e ele conta do ponto de vista dele como que ele enxerga a tentativa do ser humano de fazer contato com seres extraterrestres ou seres que não vivem na Terra, né? Essa busca que o ser humano tem em descobrir vida em outros planetas, em descobrir vida em outros lugares do universo e fazer contato com essas outras populações, né? Essas tentativas, sendo que a gente, dentro da Terra, não consegue resolver alguns conflitos entre os seres humanos, né? E a gente deixa algumas espécies entrarem em extinção, a gente vive em guerra, a gente não consegue conviver com o diferente. Então o conto discute isso desse ponto de vista totalmente inusitado, né? Como que o ser humano tenta descobrir a vida e tenta descobrir outras civilizações, mas não consegue conviver aqui, né, com a mesma espécie, né, com a mesma raça humana. É um conto muito interessante. Na verdade, todos os contos aqui desse livro, eles são interessantes, cada um a seu modo. Eu me surpreendi muito, eu já tinha gostado muito do filme A Chegada, né, que foi inspirado em um dos contos do Ted Chiang. Esse conto não está aqui no Inspiração, tá? O que inspirou o filme A Chegada. E eu já estava com uma expectativa alta em relação a esse autor. E eu preciso dizer que assim, as minhas expectativas foram superadas. Eu fiquei muito impressionado com as discussões que ele coloca aqui, a forma com que ele coloca essas questões. Os contos são muito bem escritos, fazem pensar muito. E tem uma frase da Ursula Le Guin, se não me engano é da Ursula Le Guin, em que ela comenta que a ficção científica descreve, ela não inventa nenhum mundo, ela descreve as coisas que estão acontecendo. E lendo aqui este livro do Ted Chiang, a gente não pode deixar de pensar que a gente está vivendo um momento na vida humana de transformação. A gente está vendo novas ferramentas de inteligência artificial, novas coisas surgindo, coisas que vão mudar a forma que a gente trabalha e a forma com que a gente se relaciona. Então a gente precisa estar de olhos abertos para essa situação. Não negar, não fechar os olhos, não fingir que essas coisas não existem ou não estão existindo, mas olhar para elas e pensar no que a gente pode melhorar, no que a gente pode apropriar e no que a gente pode tentar consertar antes que o mundo tenha uma virada aí. Gente, o livro é muito bom, vale muito, muito, muito a pena. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de compra, lembrando que se você comprar este livro ou qualquer outro produto através do link, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, tchau!